A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Paulo Lisboa e este é o primeiro vídeo da série Passemos para o Outro Lado. O que nós aprendemos ao passar para a outra margem? É uma série de vídeos que vai te mostrar isso. Fique comigo, acompanhe todos os vídeos dessa série que Deus vai falar ao seu coração. Hoje nós vamos ler Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 39, e diz assim a palavra do Senhor: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos à outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram-se as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava à polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se. E houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam um ao outro: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos, esta é uma série de vídeos. O que aprendemos ao passar para o outro lado, para outra margem? Quando Jesus nos dá uma missão, quando Jesus nos incumbe de fazer algo, o que nós vamos aprender nesta caminhada que Ele nos propõe? Nesse texto específico, Jesus está pregando a palavra do Senhor às margens do mar da Galileia, quando de repente já começa a ficar tarde, e ele diz para os seus discípulos: passemos para outra margem. Mais rápido possível, seus discípulos já subiram no barco, deixando aquela multidão que estava ali naquela praia. Eles adentram ao barco e vão em direção à outra margem. E neste momento, nós começamos a aprender algo da parte de Jesus. Quando Ele nos dá uma ordem, Ele garante a nossa chegada. Mas não diz que nós não vamos encontrar tropeços, dificuldade para se chegar do outro lado. Porque os discípulos saem e ali levanta-se uma grande tempestade. O mar começa a se agitar, as ondas começam a se levantar, e os discípulos ficam com medo. E é interessante este episódio, porque nós estamos falando do mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, que embora leve o nome de mar, ele não é um mar de água salgada, ele é um mar de água doce. O nome mar vem por causa do seu tamanho, da sua extensão. Ele tem 14 quilômetros de largura, 21 quilômetros de extensão. Ele é grande. E por isso ele leva o nome de Mar da Galileia, mas na verdade é água doce. Havia naquele lugar uma tempestade que de tempos em tempos se levantava. Quando o gelo no Monte Hermon começava a derreter, o vento soprava, era encurralado pelas montanhas de Golã e desembarcava diretamente no Mar da Galileia. Isso causava um certo agitar das ondas, um vento forte. Mas os seus discípulos eram pescadores, pessoas que estavam acostumados com isso. Eles conheciam o mar, eles sabiam onde eles estavam. Mas a palavra nos diz que eles estavam com medo, eles estavam sentindo medo, porque aquela tempestade não era comum. Aquele vento que se levantou não era o vento daquela tempestade que era rotineira, que era costumeira, que era conhecido de todos. Não, havia algo mais ali, porque se agitou de tal forma que a água começou a adentrar dentro do barco. E nesse instante Jesus está ali na proa, ele está com a sua almofada, ele está dormindo, ele está ali descansando após um dia longo de pregação, ele está ali encostado na almofada. E os seus discípulos desesperados dizem: Senhor, acorda, desperta-te, não importa que nós pereçamos. Interessante que os discípulos ficam desesperados e chamam ele
como se ele não estivesse se importando com aquela situação. Mas Jesus deixa aquela situação justamente para treiná-los, justamente para prepará-los. E Jesus, ao despertar, repreende a todos: por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? E dá uma ordem para aquela tempestade, para aquele vento, para aquele mar agitado. Ele diz: cala-te, aquieta-te. Isso é interessante porque aquela tempestade não estava sendo causada pela natureza, não era somente o derretimento do gelo do Monte Hermon, que estava ali o vento encurralando pelas colinas de Golã, desembarcando no mar da Galileia. Não, ali havia demônios que estavam agitando aquela tempestade para impedir que eles chegassem do outro lado. Era uma luta espiritual que estava se levantando na vida deles para que eles não conseguissem chegar a outra margem, porque havia um propósito em se chegar do outro lado. Havia um propósito para se atravessar aqueles 14 quilômetros de largura do mar da Galileia. Havia um propósito. E ao se levantar aquela tempestade causada por aqueles espíritos malignos, Jesus então dá ordem aos espíritos malignos: cala-te, aquieta-te. Então aquela tempestade, ela cessa, aquela tempestade vai embora. E aqueles inimigos que estavam ali tentando impedir é obrigado a recuar. Porque o inimigo muitas vezes se coloca na nossa frente para impedir que nós cheguemos a outra margem, para impedir que nós alcancemos algum objetivo. Nós vemos no livro de Jó o quanto o inimigo pode manipular a natureza, movimentar o vento, as forças da natureza. Nós vemos o que ele fez com os filhos de Jó, quando fez soprar aquele vendaval e derrubar aquela casa sobre os filhos dele. E ali da mesma forma ele se levanta nessa tempestade, mas está no barco Jesus e diz: aquieta-te, cala-te. E ele cala e o mar se acalma. Jesus, ao repreender os seus discípulos, está dando ali também um ensinamento. E nós precisamos pegar também esse ensinamento para nós. Quando Jesus diz: passemos para o outro lado, passemos para outra margem, ou seja, vamos fazer alguma coisa, vamos dar um passo adiante, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos dar um passo a mais, vamos comprar algo a mais, um terreno, uma construção, vamos investir, vamos fazer algo, seja na nossa vida pessoal ou seja na vida ministerial. Ele está garantindo que nós cheguemos do outro lado. Ele está garantindo que nós cheguemos na outra margem, que nós vamos chegar. Ele falou: passemos para o outro lado, e isso basta. Mas isso não quer dizer que não vai levantar no caminho tempestades, que os ventos não vão se agitar, que o inimigo não vai se movimentar para atrapalhar a nossa chegada do outro lado. Porque havia lá um motivo. Do outro lado deste mar da Galileia estava a cidade dos Gadarenos, ou dependendo da sua tradução, dos Gesarenos. Estava ali uma comunidade de cidades gregas, de várias cidades, de pessoas que não tinham o conhecimento do Deus vivo, pessoas que não conheciam o Deus de Israel, pessoas que estavam distante da lei, que estavam distante do conhecimento. E Jesus queria levar para essas pessoas a palavra, Jesus queria levar uma mensagem até eles, queria que o evangelho chegasse até aquele lugar. Mas como naquele lugar eles não tinham conhecimento do Deus vivo, como naquele lugar eles não tinham a prática dos mandamentos de Deus, o inimigo reinava ali. Era um território que o inimigo reinava, era um território que o inimigo, ele se sentia dono daquele lugar. E para isso ele tomou um homem, que na Bíblia vai se ganhar o nome de endemoniado gadareno, um homem que não tinha vida social, um homem que foi tirado da sua família, um homem que ficou possesso de espíritos malignos e começou a habitar no cemitério, começou a habitar nos sepulcros. Ele era violento. A palavra vai nos dizer
que amarravam eles com corrente, amarravam ele com grilhões, e ele arrebentava a corrente, e ele arrebentava os grilhões. E lá estava aquele homem, naquela situação. Jesus queria libertar aquele homem. Foi por isso que aqueles espíritos que estavam naquele homem saem ao encontro do barco para impedir que o barco chegasse naquela margem. Então aquela tempestade que eles causam, o levantar do vento, é porque eles não queriam que Jesus libertasse aquele homem. Mas Jesus tinha um plano de libertar aquela vida, e para isso ele atravessaria quantos mares fosse necessário para libertar uma alma. E ele vai na direção. Havia um propósito, é isso que eu queria que você entendesse nesse primeiro vídeo. Havia um propósito para ele passar para o outro lado. Eles não estavam simplesmente passeando, não. Tinha um propósito e eles estavam caminhando na direção desse propósito. Foi isso que fez com que os inimigos viessem ao encontro, impedindo eles de chegar, tentando impedir que eles chegassem à outra margem. Mas como Jesus estava no barco, eles chegaram do outro lado. E eu já parto para a conclusão te dizendo, meu querido, que o Senhor disse para você, faça isso, então faça. Não importa se o vento se levanta, se o mar se agita na sua vida, se as dificuldades surgem. Se Ele disse para você passar, pode ter certeza que Ele vai garantir que você chegue ao outro lado. Talvez em determinado momento, você vai pensar, poxa, será que Jesus não está vendo? Como os discípulos pensaram, ele está dormindo? Será que ele não se importa? Será que ele não está vendo? E muitas vezes você também pode pensar isso. Será que ele não está vendo que eu estou passando por isso? Foi uma ordem que ele deu. Será que ele não está vendo que o mar está agitado, que o vento está soprando forte? Mas eu digo para você, ele está vendo. Ele sabe. Ele sabe quando a tempestade é natural, é da natureza, seja da natureza humana, da natureza eterna. E Ele sabe também quando essa tempestade na sua vida é causada por espíritos malignos que querem impedir você de alcançar o seu objetivo. E aqui eu já vou encerrando esse primeiro vídeo. E eu espero você no próximo vídeo para darmos continuidade a essa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.